Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo de uma pequena série de vídeos onde eu comento alguns aspectos do teste hipótese para a média de duas amostras independentes, teste T. No exercício anterior nós tivemos um teste T unicaudal à direita. Recapitulando o enunciado dele, era o seguinte: uma empresa deseja comparar os dois turnos de trabalho, turno 1 e turno 2, em termos de produtividade de seus funcionários. Deseja-se avaliar se os funcionários do turno 1 produzem mais do que os do turno 2. Considere alfa igual a 0,05. O que me interessa aqui é enfatizar que, neste caso, a hipótese que apresenta aqui no enunciado, se os funcionários do turno 1 produzem mais do que os do turno 2, essa hipótese corresponde à hipótese alternativa H1. Mi do turno 1, a média do turno 1 menos a média do turno 2, dá um valor maior do que zero. E nós tínhamos então um teste unicaudal à direita. Bom, esse valor em vermelho, que é a hipótese da diferença das médias, ele entra no cálculo da estatística T e é representado aqui nessa equação por μ1 menos μ2. Ok? No exercício desse vídeo, eu tenho a pequena diferença enunciado. Deseja-se avaliar se os funcionários do turno 1 produzem mais do que 3 unidades a mais do que os do turno 2. E neste caso, a hipótese da diferença das médias, esse valor que antes era zero, agora é igual a 3. A hipótese que aparece aqui no enunciado, se os funcionários do turno 1 produzem mais do que 3 unidades a mais do que as do turno 2, corresponde à hipótese alternativa, onde μ1 menos μ2, essa diferença é maior do que 3. Cabendo então a hipótese nula, o seu complemento, μ1 menos mη2 é menor ou igual a 3. Então, da mesma forma como no vídeo anterior, temos um teste unicaudal à direita. A diferença é que agora essa diferença associada à hipótese nula não é o valor zero, mas sim o valor 3. E é esse valor 3 que vai aparecer aqui no numerador do cálculo da estatística 3. Desculpa, estatística T. Então nós vamos calcular agora a diferença entre essa diferença de médias amostrais e a diferença hipotética associada à hipótese nula, que é o valor 3. Ok? Bom, joguei aqui alguns novos valores para as duas amostras, supostamente turno 1 e turno 2, com estes valores. Turno 1 com esses 6 valores, nos dando uma média de 50,17, uma variância de 5,77. Turno 2 com esses 6 valores, uma média de 44,67, a variância de 7,07. Ok? Mesmo com essa pequena diferença, podemos supor que as variâncias são razoavelmente equivalentes. Nós temos então aqui para estas duas amostras uma diferença x/1 menos x/2, ou seja, uma diferença entre as médias amostrais, essa diferença é igual a 5,50. A questão é que, em função do comportamento amostral, nós temos uma determinada dispersão de dados, uma determinada variação de dados, que aparece aqui representada de uma outra forma no gráfico. E em função desta dispersão de dados, nós não podemos garantir que essa diferença de 5,50 seja suficientemente alta a ponto de podermos corroborar essa hipótese de que o turno 1 produz mais do que 3 unidades a mais do que o turno 2. Ok? Da mesma forma como no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, calculo aqui, a planilha calcula automaticamente a variância agrupada, o erro padrão, sendo o erro padrão essa raiz quadrada da variância agrupada, vezes esse somatório de 1 sobre n1 mais 1 sobre n2, essa raiz quadrada então é o nosso erro padrão. E a estatística T correspondendo então
finalmente a diferença entre essa primeira diferença, x barra 1 menos x barra 2, que é a diferença das médias amostrais, e a segunda diferença, que é associada à hipótese nula, que é a diferença de 3 unidades, μ1 menos μ2. Essa diferença dividida pelo erro padrão nos dá a estatística t, a medida em número de erros padrão. E com essa estatística t de 1,709, nós caímos na região de H0. Da mesma forma como no vídeo anterior, o valor crítico de alfa, o valor crítico de t é igual a 1,8125. Esse valor crítico é em função de todo o alfa estar na região à extrema direita. E na tabela T nós temos então essa área de extrema direita de 0,05 e o número de graus de liberdade igual a 10. Um fragmento aqui de tabela. 0,05 a área direita, graus de liberdade igual a 10, 1,8125. Ok? Então, embora haja uma diferença de 5,50 entre as duas médias amostrais, nós não podemos julgar com alfa de 0,05, ou seja, com 95% de confiança, de que a diferença entre a produtividade do turno 1 e a do turno 2 é de mais do que 3 unidades a mais. Ok? De forma comparativa, se o problema fosse, como no enunciado anterior, avaliar se os funcionários do turno 1 produzem mais do que os do turno 2, o valor 3, a diferença hipotética da hipótese nula, o valor 3 seria substituído pelo valor 0. μ1 menos μ2, aqui no cálculo da estatística t, cairia para 0, e a estatística t sofreria um aumento para que valor, então deixa eu fazer a substituição aqui, o 3 passaria a ser o 0. Então, supostamente, a frase fosse: deseja-se avaliar se os funcionários do turno 1 produzem mais do que os do turno 2. Então, nós trocaríamos o 3 pelo 0. Essa diferença μ1 menos μ2 seria trocada pelo 0. E o t-stat, então, essa distância entre 5,50 e 0 passaria a ser igual a 3,761 erros padrão. Então a estatística t, nesse caso, cairia na região de H1, ultrapassando o valor crítico de alfa. Ok? De outra forma, o que eu quero dizer aqui é que essa distância entre as médias amostrais, essa distância de 5,50, é em função da variância amostral, da variância agrupada, em consequência do erro padrão. Essa diferença não é suficientemente alta para dizermos que a produtividade do turno 1 é mais do que 3 unidades a mais do que os do turno 2, que a produtividade dos funcionários do turno 2. O t-stat é baixo, cai na região de H0. Se nós quiséssemos julgar se a pergunta inicial seria: a produtividade do turno 1 é de mais do que 2 unidades a mais, nós trocaríamos μ1 menos μ2, o valor 3 para o valor 2. E a estatística t seria 2,393, caindo na região de H1. Então nós poderíamos ter dito sim de que os funcionários do turno 1 produzem mais do que 2 unidades do que os do turno 2. Rejeitaríamos a hipótese nula. Mas não conseguimos rejeitar a hipótese nula para o problema original, que era avaliar se os funcionários do turno 1 produzem mais do que 3 unidades a mais do que os do turno 2. Ok? Então, resgatando aqui o valor 3, o valor 3. E, por enquanto é só. Um abraço.